Olá, eu sou o Rafael Fernandes, seja bem-vindo ao canal Dívida Express. Hoje nós vamos apresentar mais um vídeo da nossa série sobre as ações de execução. Aproveite para se inscrever no nosso canal, Dívida Express, aqui no YouTube, ative as notificações e fique por dentro de todas as dicas e orientações jurídicas, orientações legais que nós vamos trazer aqui para o seu negócio. Hoje, nós vamos ver as medidas coercitivas mais utilizadas da ação de execução pelo juízo. A ação de execução, sendo um procedimento judicial direto e eficaz, ele tem como objetivo principal garantir que o credor receba o valor que lhe é devido. No entanto, o processo ele pode ter diferentes desfechos dependendo das ações do devedor, da eficácia das medidas coercitivas aplicadas e da situação financeira e patrimonial do devedor. Nós vamos explicar tudo isso. Vamos explorar os possíveis desfechos da ação de execução, desde o pagamento voluntário até as situações mais complexas, onde a execução ela pode restar frustrada, sim, ela pode não atingir o seu fim. Um dos desfechos mais desejados e diretos da ação de execução é que o devedor realize o pagamento voluntário da dívida, né, após a citação e no prazo legal. Esse pagamento ele pode ocorrer de algumas maneiras. Pode ser um pagamento integral, o devedor, ao ser citado, ele pode optar por pagar o valor total da dívida dentro do prazo que o juiz estipula, geralmente 3 dias, evitando assim as medidas coercitivas, como a penhora de bens, o bloqueio de contas, e quando o pagamento ele é integralmente realizado, o processo de execução ele tem fim, ele é encerrado e o credor recebe todo o valor devido, né? O pagamento pode ser também parcial. Em algumas situações, o devedor ele pode realizar o pagamento parcial, embora isso não encerre o processo. O valor pago ele deve ser abatido da dívida total e a execução prossegue sobre o saldo devedor. O pagamento parcial ele pode ser uma estratégia do devedor, inclusive, para evitar a penhora de determinados bens e tentar minimizar o impacto de outras medidas executivas, outras medidas coercitivas. Pode-se realizar um acordo judicial também, além do pagamento integral ou parcial, o devedor e o credor eles podem optar por firmar um acordo judicial ao longo do processo, e esse acordo pode incluir o parcelamento da dívida, a redução de juros, redução de multas ou outras condições que sejam vantajosas para ambas as partes. Uma vez homologado o acordo pelo juízo, o acordo ele passa a ter uma força executiva, uma força de título executivo judicial, encerrando a execução desde que o devedor cumpra todas aquelas condições que foram pactuadas no acordo. Se o devedor não pagar a dívida voluntariamente e não oferecer um acordo aceitável, o processo avança para a fase de penhora de bens. E esse é um desfecho comum em ações de execução, onde o credor busca garantir o pagamento por meio da alienação dos bens do devedor. Vamos ver agora também a penhora de bens. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. A penhora de bens ela é um ato judicial de apreensão dos bens do devedor para garantir o pagamento da dívida. Os bens penhorados eles podem incluir imóveis, veículos, equipamentos, qualquer outro ativo que possa ser convertido em dinheiro. A penhora ela é registrada, né, pelo juiz prenotada em cartório. Se for um imóvel, a averbação é feita na matrícula do bem e impossibilita a venda, a alienação, até que o credor seja integralmente satisfeito daquela dívida que ele está executando. Pode-se realizar o leilão judicial após a penhora, esses bens são avaliados. O leilão pode ocorrer em 2 fases. A primeira, os bens são oferecidos por um valor não inferior ao valor da avaliação oficial feita pelo juízo, tá certo? E na segunda oportunidade, caso não haja um arrematante, os bens podem ser vendidos por um valor, desde que não seja um valor vil, ou seja, cerca de 30% a 50% do valor da avaliação oficial. Se houver um excesso do valor ali após a venda do imóvel, conseguir pagar-se o credor e ainda sobrar o dinheiro, esse valor remanescente ele é devolvido àquele devedor. Se não for suficiente para pagar a dívida, pode o credor penhorar outros bens e buscar a satisfação do seu crédito mais uma vez, tá certo? A execução também ela pode ocorrer por meio da penhora, né? Uma outra medida coercitiva é a penhora
de contas judiciais. E essa medida pode resultar em alguns desfechos, né? Um bloqueio total nas contas do devedor. O juiz ele pode determinar o bloqueio de todas as contas do devedor até que o valor da dívida seja integralmente coberto. E esse sistema, o Bacenjude, Infojude, ele permite o bloqueio. Ele seja feito de forma eletrônica, o juiz determina, vai ao Banco Central, o Banco Central localiza todas as contas do devedor e as bloqueia imediatamente e pode transferir esses valores diretamente para uma conta do juízo, né? Pode ter um bloqueio parcial, caso não haja contas suficientes para se quitar a dívida, bloqueia-se parcialmente as contas que forem encontradas com os valores que estiverem à disposição ali do juízo para que sejam transferidos para uma conta determinada para aquela vara, tá certo? Se houver também a insuficiência de fundos, em alguns casos, o bloqueio das contas pode revelar que o devedor não possui fundos suficientes para a satisfação da dívida que está sendo cobrada. Nesse cenário, a execução ela prossegue com a tentativa de penhora de outros bens e pode resultar ainda em uma execução frustrada que nós abordaremos mais adiante. Os embargos à execução, eles representam uma principal defesa aí que o devedor ele vai ter. E o resultado dos embargos pode alterar de forma significativa o desfecho da ação de execução. E é importante que você saiba isso. Os embargos, se eles forem procedentes, se eles forem apresentados pelo devedor e se forem julgados procedentes, a execução ela pode ser extinta ou ainda pode ter o seu valor modificado. E isso pode ocorrer se o devedor provar que a dívida foi paga ou já foi paga em parte, que o título executivo é válido, que há um excesso de execução, entre outros motivos. E, neste caso, o credor pode ter que restituir valores já recebidos ou ver a sua execução sendo reduzida ou sendo extinta. Se os embargos forem procedentes, né, se forem rejeitados, a execução ela prossegue normalmente com a penhora e com a venda dos bens do devedor para a satisfação do crédito. O devedor ele pode ainda recorrer, mas, como mencionado anteriormente, os recursos na execução normalmente não têm o condão de suspender os demais atos processuais, o que significa que o processo pode continuar enquanto os recursos são julgados pelo tribunal. Em alguns casos, apesar de todos os esforços do credor, a execução ela pode terminar de uma forma frustrada. Isso ocorre quando não são encontrados bens penhoráveis ou quando os bens localizados são insuficientes para satisfazer aquela dívida que vem sendo cobrada, né? Pode-se ocorrer aí a questão do devedor insolvente, o devedor não possui bens suficientes para penhora, né? Ou os seus bens localizados já estão, de certa forma, comprometidos com outras ações, com outras obrigações, com outros débitos ou outras penhoras. Nesse caso, o credor recebe uma certificação do seu crédito que pode ser utilizado para futuras tentativas de execução, caso o devedor adquira novos bens ou, né, tenha ali uma melhora da sua situação financeira. Tá? Dívidas remanescentes. Vamos ver também que, se após a penhora e a venda dos bens ainda resta um saldo remanescente da dívida em aberto, né? Pode o credor, sim, buscar e solicitar a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes ou adotar outras medidas coercitivas para tentar recuperar seu crédito, inclusive a penhora de bens. E aí ele pode fazer uma investigação sobre o patrimônio, tá, do devedor. Tem vários mecanismos hoje à disposição para fazer esse tipo de tentativa de localização. Pode o credor também tentar renegociar a dívida, fazer um acordo, o devedor pode também, a qualquer momento, e também pode ser parcelado este valor aí. Nós vamos ver uma aula especial sobre essa questão do parcelamento ao longo da execução, uma possibilidade que facilita aí a vida do devedor, tá certo? Acordos podem ser também parciais ou totais, ou seja, pode abordar ali todo o crédito que está sendo executado, pode abordar parte também, né? E isso tudo, né, é um direito disponível, está à disposição das partes para que negociem livremente e estipulem entre si as formas de negociação e de quitação daquele débito, tá certo? A ação de execução, ela é então encerrada formalmente quando a dívida ela é totalmente satisfeita,
seja pelo pagamento voluntário, ou seja, quando ocorre a penhora e a venda dos bens, você tem a satisfação total ali do crédito. A execução ela pode também ser encerrada se os embargos à execução forem acolhidos ou se a execução restar frustrada devido à insolvência do devedor. Independentemente do desfecho, é fundamental que o credor siga todas as etapas do processo com cuidado, utilizando as medidas legais disponíveis para maximizar as chances de recuperação do crédito, tá certo? A ação de execução, como nós exploramos aqui ao longo deste vídeo e das outras lições que nós vimos aí anteriormente, ela é uma ferramenta poderosa e eficaz para a recuperação de créditos. Com o título executivo em mãos, o credor ele pode iniciar esse processo judicial focando exclusivamente na satisfação da dívida, utilizando todos os meios legais disponíveis, como penhora de bens, bloqueio de contas judiciais, tem o renajuste também, que é o bloqueio de veículos, e a venda desses veículos e imóveis em leilão. Tudo isso aí está à disposição do credor. Nós vimos que a ação de execução ela possui um rito célere, um rito direto, eliminando a necessidade de se discutir a existência ou validade da dívida, pois tudo isso já está corroborado no título executivo. Isso confere ao credor uma vantagem estratégica significativa, uma vez que o processo já se encontra unicamente numa fase ali de cumprimento da obrigação, de satisfação e imposição das medidas coercitivas. Nós exploramos ao longo desses vídeos também os diferentes desfechos possíveis para uma ação de execução, que podem variar desde o pagamento voluntário da dívida pelo devedor até situações mais complexas, como a execução frustrada em caso de insolvência. Destacamos como cada etapa do processo oferece oportunidades para o credor maximizar suas chances de recuperação desses créditos, seja por meio de acordos, renegociação ou através das medidas coercitivas, que foi o tema dessa lição de hoje, como a penhora, o leilão de bens, basta-injúdice, né? Nós discutimos também anteriormente a melhor estratégia para a escolha de qual ação ser utilizada entre a execução, ação monitória ou ação de cobrança, né? O que depende de diversos fatores, como vimos, como a existência de um título executivo, a natureza da dívida, os documentos disponíveis, né? E optar pela ação correta ela é uma estratégia crucial para garantir a recuperação rápida e segura do seu crédito. Tá? Se você possui um título executivo válido, a ação de execução é, sem dúvida, a melhor escolha. Ela permite que você, como credor, utilize o poder coercitivo do Estado para forçar o devedor a cumprir suas obrigações de uma forma célere, de uma forma eficaz, minimizando os custos e os riscos associados aos outros tipos de ações judiciais e até mesmo a demora dessas outras ações. Mas antes de iniciar uma execução, é fundamental que você esteja preparado com toda a documentação necessária e que tenha uma estratégia também bem clara para conduzir o processo. Isso não inclui apenas a organização dos documentos, como o título executivo e a comprovação da inadimplência, mas também uma compreensão clara das etapas processuais e dos possíveis desfechos da execução. Por isso, eu digo também que investigar a condição patrimonial do devedor é importante. E aqui estão ainda algumas dicas práticas que nós vamos mostrar neste vídeo, né? Primeiro, organize a documentação antes de executar. Tá? Certifique-se de que os documentos relevantes estão ali organizados, prontos para serem apresentados ao juiz. Isso inclui não só o título executivo, mas documentos que identifiquem o devedor, né? As demais provas que possam fortalecer sua posição, a questão da notificação prévia, uma notificação extrajudicial constituindo in mora. Prepare a petição inicial bem, de forma fundamentada. É a peça principal do processo, deve ser clara, objetiva, fundamentada com todos os dispositivos legais aplicáveis, incluindo os pedidos necessários, como a citação do devedor, a penhora de bens e as medidas coercitivas na ordem que o Código de Processo Civil estabelece. Esteja pronto também para negociar, dica muito importante. Embora a execução seja uma medida coercitiva, célere, rápida, estratégica, esteja aberto a acordos que possam resolver a questão de forma mais rápida e menos onerosa para a sua empresa.
sem comprometer os seus direitos como credor. Tá? Acordo é muito importante. Acompanhe também o processo de perto. A execução é um processo dinâmico, onde cada etapa pode apresentar novas oportunidades, mas também pode apresentar desafios para você e para o seu departamento jurídico. Acompanhe de perto o andamento do processo. Esteja pronto para tomar decisões rápidas, solicitar penhoras, verificar a existência de novos bens, contestar eventuais pontos ou defesas, apelar, recorrer, agravar das decisões sempre que necessário, tá certo? Se você achou esse vídeo interessante, útil para o seu negócio, para a sua empresa, inscreva-se no nosso canal Dívida Express, ative as notificações, curta esse vídeo e acompanhe aqui que nós estamos sempre trazendo aqui novos vídeos, novas informações sobre processos judiciais, estratégias e mecanismos aí para gestão de passivos e gestão também de ativos ou recuperação de ativos aí para a sua empresa, tá certo? Além desse tema de ações de cobrança, monitórias e execuções, nós vamos trazer diversos outros assuntos que permeiam aí o universo, esse complexo mundo jurídico, do direito empresarial, também do direito tributário, né, para que você tenha aí mais informação e mais estratégia e tomada de decisões no seu negócio, tá certo? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, @Dívida Express, visite também o nosso site, o www.dividaexpress.com.br, tá certo? Meu nome é Rafael Fernandes, seja muito bem-vindo ao Dívida Express, até breve.